Lucas 2, nós tratamos sobre o nosso entendimento. Fala, Igor, boa noite. Tudo bem com vocês? Que eu vou começar. Eu estou com o coração cheio, eu estou empolgado e eu quero tratar sobre o protocolo, o motivo da existência de Noé. E para isso eu preciso voltar a alguns capítulos anteriores na Bíblia e entender a criação. É Lucas 2, não é Lucas 6. Paz, Rose. Então vamos entender. A criação foi desenvolvida, foi preparada para receber a unidade de representação de Deus. E a unidade de representação de Deus é... Desculpa. A unidade de Está travando? Destravou? Então, o motivo da existência de Noé é ser a representação de Deus. Que jeito que é a representação de Deus? É sendo uma equipe de governo, do mesmo jeito que foi estabelecido no Éden. Quando Deus estabeleceu no Éden, Ele estabeleceu uma equipe de governo, um homem e uma mulher que formam uma condição sacerdotal para educar uma descendência. E quando a Bíblia diz que Noé aparelhou uma arca para a salvação sua e de sua casa, Hebreus 11:17, ele está dizendo assim, que Noé se tornou um modelo que salvou a sua família e gerou uma descendência que podia ser multiplicada. E para entender esse prospecto de como funciona uma casa sacerdotal, que dentro da sua casa desenvolve um funcionamento profético que dá continuidade no que Deus está fazendo, nós precisamos acordar para isso, e acordando para isso, nós temos um modelo que fica claro para nós, que é Isabel e Zacarias. Em Lucas 2, quando apresenta esse modelo profético de Isabel e Zacarias, ele desenvolve para nós uma narrativa que nos enquadra profeticamente no que é correto, no que é bom e no que Deus espera da nossa descendência. Então, a Bíblia diz que Noé desenvolveu uma arca para a salvação sua e de sua casa. Ela também diz que Deus criou o homem no Éden para governar sobre a casa. Então, essa que Jesus diz que, Mateus 24:47, diz que a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. Então, Jesus está dizendo que quando os homens voltarem o sacerdócio para a sua casa, vai preparar a vinda. E nós já temos um modelo bíblico disso funcionando. Quando Zacarias voltou seu coração para a sua casa, quando Zacarias se desenvolveu na sua casa, a sua casa se tornou uma casa que preparava o caminho do Senhor. Então nós precisamos voltar o nosso coração sacerdotal para casa. E qual é o coração sacerdotal da casa? É você desenvolver filhos que vão preparar o caminho ao Senhor. Então nós vamos estudar hoje o padrão educacional de Zacarias e Isabel para que João Batista seja gerado no nosso lar. Então em Lucas 2 vai narrar para nós que Zacarias, ele viu o anjo do Senhor e ficou mudo. E ele, emudecido disso, ele vai para casa com a grande revelação da sua vida: você vai gerar. Mas isso fez dele mudo. Então, o que eu entendo? Que homens que vão produzir, os preparadores de caminho, são homens que o seu sacerdócio não é baseado em palavras. O seu sacerdócio é desenvolvido onde as palavras são que menos importam. Então, talvez a mensagem que você carrega não é a pregação que você anuncia. A mensagem que você carrega é aquela que marca a sua vivência, a sua existência. Não é a palavra que você proclama. Então, Jesus vai dizer isso, que não é pelo muito falar que nós somos ouvidos.
Jesus disse que os fariseus pensam assim, que por muito falar nós seremos ouvidos. E nós não operamos assim. Nós não é as palavras que contam diante de Deus. Mateus 6 diz assim: entra para o teu quarto em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Por que ele não escuta? Porque na oração que você faz secretamente, o que é contemplado é o seu coração, não é as suas palavras. Então, um modelo sacerdotal onde palavras não são importantes. Para você entender, quem mais desenvolveu, a profecia mais clara sobre Jesus no Velho Testamento, na primeira aliança, é Isaías 53, que fala sobre o servo do Senhor, o servo sofredor. E lá Jesus é chamado de ovelha muda. Então entenda, um representante da ovelha muda tem que ser um sacerdote com o mesmo tom de voz mudo. Então um sacerdote mudo, porque palavras não importam. Preste atenção comigo para você entender. Quando Jesus sentou diante dos fariseus, os fariseus perguntaram para eles várias perguntas, mas Jesus não abria a boca. Jesus ficava em silêncio e não respondia aos fariseus. Por quê? Porque Jesus estava passando uma mensagem para eles. Se vocês não conseguem reconhecer o que estão fazendo comigo, as minhas palavras não importam a vocês. Então só será um sacerdote com o mesmo tom de voz de Deus se alguém que consegue ficar calado para preservar o que o Senhor mostrou. Então quem recebeu uma visão clara do Senhor não precisa ter uma mensagem, porque nós não vivemos por pregação, nós vivemos por uma mensagem que o Senhor nos entregou. Amém? E Isabel é o modelo da igreja, que é o casal, é a outra parte, é a igreja que tem um discernimento, que enxerga além das palavras. Isabel se engravidou de um homem mudo. Ela olhou para João Batista e conseguiu ler além do que estava sendo dito. Ela ouviu além do que estava sendo pregado. Ela conseguiu discernir qual é a mensagem por trás daquela motivação. Qual é o sintoma por trás dessas palavras. Então isso que nos comissionou a viver uma vida íntegra diante do Senhor. Então as motivações ganham mais peso do que as expressões que os lábios liberam. Então Isabel consegue discernir muito além do que Zacarias está falando. Isabel consegue discernir com muito mais clareza, porque Zacarias ficou em silêncio. É tão engraçado que diz que Isabel foi perguntada: como se chamará o menino? Ela disse: João. E ela disse: mas não há ninguém na sua família com sua descendência com este nome, por que você vai pôr de João? E ele diz: olha, eu vou pôr de João porque foi a visão que meu marido teve. Elas perguntam ao marido e o marido sabia qual foi a visão que ele tinha recebido. Por quê? Porque estava comunicando pela vida e não pelas palavras. Você consegue entender isso? Então uma casa de Noé é a casa que tem uma autoridade para preparar homens que vão restaurar a terra. Então depois da geração de Noé, que como a gente vem construindo um entendimento, primeiro dia nós tratamos sobre a vocação que aperfeiçoa, segundo dia sobre a ira de Deus aplacada pela justiça de Noé, e agora a casa sacerdotal de Noé que produz homens e mulheres que vão restaurar a terra. João, mas quem vai restaurar a terra é Jesus? Não, Jesus volta depois que a terra está restaurada. Onde que está escrito isso? Varões galileus, vocês olham para cá assustados com o que Jesus está dizendo, falando, mas nós vamos dizer para você que ele só vai voltar para cá depois que a gente tiver restaurado tudo. Então quem gera as pessoas que vão restaurar o caminho, restaurar a terra, é uma casa sacerdotal de homens e mulheres vocacionados a entender além das palavras. Então tem muita gente que deixou de ter expressão midiática para ter uma comunidade forte. Esses são homens que vão preparar o caminho.
homens que não fizeram da sua mensagem mais importante do que a sua vida. Então o que você prega não é tão importante quanto o que você vive. O Senhor não tem problema da pregação ruim. Eu sou um péssimo pregador. O Senhor tem problema se a sua vida não transmite uma mensagem. Se a sua vida não transmite uma mensagem. Se a sua vida não desenvolve uma mensagem. Então nós precisamos, no nome de Jesus, entender que isso está... Nós precisamos entender que a nossa vida está ligada à graça de Deus, de crescer diante do Senhor, crescer diante da presença do Senhor. Então o Senhor abriu para nós um coração de entendimento, onde nós conseguimos desenvolver no que o Senhor está fazendo. E o que Ele está fazendo? É juntando famílias sacerdotais para gerar uma semente piedosa. Por favor, entenda comigo, há profeta na primeira aliança, há profeta na segunda aliança. Por quê? Porque o profético está ligado não ao institucional, ao familiar. O serviço profético legítimo é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não é com a igreja. O profeta não tem uma mensagem para a igreja se ele não tiver uma mensagem para a sua família. Se você não tem uma mensagem que a sua família compra, você não tem uma mensagem para a igreja. Se você não tem uma mensagem que tocou os seus filhos, você não pode ter uma mensagem para trocar o Brasil, para tocar as nações. Porque se o que você carrega não toca a sua casa e os seus filhos não são João Batista, muito dificilmente você será alguém que vai conseguir tocar os povos. Então a casa sacerdotal, o sacerdócio válido, estabeleceu um turno de disciplina e gerar na intimidade com o Senhor. Escute o que consegue destruir a força de alguém gerado com autoridade e poder, é alguém com palavras macias. A Bíblia diz que os lábios da prostituta... Ô, Robson, coloca no ouvido aí. Os lábios da prostituta são doces como mel. O que isso quer dizer? Que pessoas de palavras fáceis, de palavras macias, de palavras doces, têm poder de te seduzir, de te prostituir. Sansão, o primeiro pecado que ele cometeu foi comer mel da boca de um leão morto. Correto isso? Então, é leão, mas é sem vida. E é sem vida porque tem as palavras doces. Então, nós precisamos encher a alma dos nossos filhos. Encher a alma dos nossos filhos, porque a Bíblia diz que uma alma farta, até o mel, é amargo. Então, se nós educarmos a nossa casa com a verdade de Deus, com a pregação do Evangelho, com a vida de renúncia e com o ensino sistemático das Escrituras, nós vamos encher a alma dos nossos filhos, para quando eles olharem o leão morto, eles vão rejeitar, porque a alma satisfeita, até o mel é azedo. Ele vai olhar e não vai ser atrativo, porque não há uma carência. Mas para isso nós temos que voltar o foco. O púlpito mais importante que deve ser pregado é o sofá da sua casa. O lugar mais importante, onde a mensagem mais poderosa deve ser anunciada, o público são seus filhos. Nós tratamos disso aqui ontem, Joel 2:28, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, para quê? Para os filhos profetizarem. Esse é o modelo sacerdotal da casa de Zacarias, é onde eu vou ficar mudo, eu não vou mais apresentar, não, os de fora não conhecerão a minha mensagem, mas vão conhecer o que eu estou gerando intimamente. João Batista nasce numa casa onde eu consigo silenciar, eu venço o desejo de explanar, de ser grande, de ter uma mensagem para fora e volto o meu coração para minha casa. Essa é a casa de João Batista, é esse lugar que Deus está esperando os homens que são como Noé. Homens que conseguem pregar a sua principal mensagem para o principal público. Qual é o principal público? A nossa casa, a nossa família. Deus cobra de mim, cobra de você um comportamento de justiça, mas Ele não diz que os justos serão poderosos, Ele diz que a descendência do justo será poderosa. Por quê? Porque nós vamos acumular e entesourar
deixar um legado de justiça, de graça, para que os nossos filhos sejam poderosos na terra. Amém? Nós conseguimos entender este lugar? Esse lugar é o entendimento que Deus está abrindo para o nosso coração. E esse coração é que Deus está cobrando dos preparadores do caminho. São homens que estão construindo algo que serve para a sua família. Noé foi aprovado porque os filhos entraram na arca. Entende isso? A mensagem de Noé só teve validade porque os seus filhos entraram na arca. Se os seus filhos não entrassem na arca, tudo que Noé construiu foi em vão. O motivo da motivação é: Sem precisa escapar do dilúvio, Cã precisa escapar do dilúvio, Jafé precisa escapar do dilúvio. Eu vou produzir algo que vai poupar os nossos filhos. E o espírito profético que Deus disse que viria nesses dias é o espírito de Elias, que ia converter o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Então quem precisa se converter primeiro são os pais. E como que um pai se converte ao filho? É quando ele começa a trabalhar para que a família dele receba um legado e não ele mesmo. Para que haja um entesouramento de outras pessoas, não dele. Para que haja um legado espiritual, para que seus discípulos, seus filhos cresçam. Então entenda, o profeta Elias, ele fez coisas extraordinárias, mas quando Jezabel o perseguiu com uma ameaça, ele fugiu para a caverna, e lá na caverna ele fez uma oração que disse: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele disse assim, o seguinte: olha, eu vou fracassar igual meus pais. Então toda vez que eu não tenho honra com quem está sobre mim, toda vez que vem uma ameaça contra mim, eu me sinto fraco. Eu me sinto desprovido, eu estou lutando pelo meu próprio nome. E quem está lutando pelo próprio nome foge das ameaças de Jezabel. Não tem força para vencê-la. Quem está lutando pela própria fama foge toda vez que Jezabel ameaça. Mas quem está lutando pela honra dos pais tem poder para ameaçar Jezabel. Jezabel nunca teve problema nenhum com Eliseu, porque Eliseu honrava, Eliseu liberava palavras sobre ele. Eliseu ficou conhecido como alguém que era discipulado. Então Jezabel não tinha poder para ameaçar Eliseu, porque Eliseu era alguém que honrava. Toda vez que eu me sinto ameaçado por Jezabel, porque eu não ando num caminho de honra, quando eu estou lutando pelo meu próprio nome, quando eu não estou lutando debaixo de um legado. Por isso Elias fugiu, porque não é um modelo sacerdotal, não é a descendência. Elias, que todo mundo quer responder, eu vejo muita gente dizendo: eu sou o profeta Elias, eu tenho o espírito de Elias. Elias não teve filhos e nem pais, correto? Então teve que deixar um discipulado. Eliseu fez discipulado, por isso teve muito mais êxito. Não teve fraquezas nem temores, não teve os desarranjos que houve com Elias. Então nós precisamos colocar um legado espiritual que toque os nossos filhos, que toque a nossa casa, que toque a nossa descendência. E toda vez que a gente se gasta diante de Deus para que a nossa família seja tocada pelo céu, nós entramos no espírito de Noé. Nós estamos aparelhando a arca para a salvação nossa e nossa casa. E quem um homem que está trabalhando pela própria casa não está mais trabalhando para a fama, se torna um instrumento de justiça e condenação ao mundo. Por favor, entenda comigo. Você tem que entender o que aconteceu com Zacarias. Zacarias viu o anjo, ele escutou a maior mensagem, o anjo se apresentou e ele não pôde pregar. Por quê? Porque ele era discípulo da ovelha muda. Ele foi se tornando a semelhança de Jesus. Ele foi se tornando semelhante àquele que as palavras eram pequenas perto do que modelo que vivia. Então preste atenção, quando João Batista se apresentou no deserto, ele disse assim: eu sou a voz do que clama no deserto. O que ele estava dizendo? Eu sou o fruto da renúncia de Zacarias. Zacarias ficou em silêncio,
para que eu pudesse falar agora. Zacarias estava mudo para que eu fosse a voz. Ele disse: eu posso responder porque eu estou debaixo de um legado. Então Deus está comissionando homens e mulheres para se tornarem a casa de Noé, que estão produzindo uma arca que vai ter salvação sua e sua casa. No nome de Jesus Cristo eu peço, estou orando, estou jejuando, estou meditando nas Escrituras, para que haja esse Espírito sobre nós, uma casa de homens íntegros, que estão tocando a vida de outras pessoas, que outras pessoas, sabe, que tocando as outras pessoas, os nossos próprios filhos. Então está na hora de nós manifestarmos coisas que vão tocar a nossa própria casa. Sabe, nós vamos tocar as nossas próprias casas. Nós precisamos implantar uma semente nos nossos filhos, que ela não é corruptível como os prazeres do mundo. Nós precisamos encher as almas dele, que o que nós geramos em silêncio, que nós geramos não público. E é tão poderoso que quanto mais em silêncio Zacarias ficava, mais a sua fama percorria. Isso aqui também aconteceu com Jesus. Quando Jesus fazia um milagre, ele dizia assim: olha, não conta para ninguém. E cada vez que ele não contava para ninguém, mais a fama de Jesus crescia. Então nós não estamos trabalhando por uma recompensa vã. Nós tivemos uma visão espiritual, nós tivemos uma visão do anjo. Nós estamos agora guardados pelo Senhor, mas nós somos homens mudos. Então você precisa receber uma revelação espiritual, não para ter uma pregação, mas para gerar algo secretamente. Nós recebemos uma visitação celestial, não para ter uma mensagem, mas é para perder a voz, para ir voltar para nossa casa e gerar profeticamente. Então nós não precisamos ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Então nós vamos apresentar ao Senhor. Se você prestar atenção, Jesus chamou Simão, correto? Filho de Jonas, que se tornou Pedro. O pai de Pedro se chamava Jonas. Pedro e Tiago, filho de Zebedeu. João e Tiago, filho de Zebedeu. Jesus ia chamando os filhos para provar os pais. Quando ele elegia um filho para o apostolado, um pai era reconhecido. Por isso a mãe de João chegou lá e disse assim: olha, eu preciso que você escolha o meu filho. Porque quando a mãe de João pediu para Jesus: escolha o meu filho, porque ela estava dizendo: eu chorei por isso, eu preciso que você escolha o meu filho para sentar à sua direita. Aquilo não era soberba, era afeto, de falar: eu sei as lágrimas que eu derramei para que esse menino cresça. Então toda vez que uma criança é eleita, ela está testemunhando dos pais que temeram diante do Senhor. Então, por favor, não trabalhe para a sua própria fama, trabalhe para que o que você gerou em silêncio, educadamente, seja menos famoso, seja menos da igreja, se torne mais do seu lar, para que você gere profeticamente. Para que você gere profeticamente, neste ambiente profeticamente, nós vamos dizer: o Senhor respondeu, porque Ele elegeu meus filhos ao serviço. Deixa eu te contar uma coisa, talvez você duvide de mim, mas Deus nunca disse para João Batista que ele era escolhido. Deus nunca falou para João Batista. Deus só falou para Zacarias. E como Zacarias respeitou o silêncio de Deus, o filho dele ouviu a voz dele e agora responde isso. Então, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, respeite o tempo do silêncio. Fique mais tempo na sua casa, não roda o mundo, fique mais tempo em casa, gaste mais tempo com os filhos para poder fazer o quê? Para que quando você falar, gere uma identidade neles de tal forma que eles saibam que eles foram chamados para serem profetas do Altíssimo. É um padrão bíblico, todo profeta tem um filho, todo sacerdote tem um filho profeta. Foi assim com o filho de Ezequiel, com o pai de Ezequiel, foi assim com o pai de Jeremias, foi assim com João Batista,
Então está na hora de você responder a essa resposta profética, de dizer: eu vou cumprir o meu turno diante do Senhor. Preste atenção, a vida de Zacarias é marcada por disciplina, a vida de Noé é marcada por disciplina, a vida desses homens são marcadas por cumprir a obra que o Senhor chamou. Nós vivemos uma geração que se diz profética, mas de 15 em 15 minutos ela tem uma nova palavra de Deus para fazer uma nova coisa e nunca construir. Escuta, não são muitas palavras, esses dias são homens de uma mensagem só. Quanto menos mensagem você tiver, mais vida você terá. Por quê? Porque você não tem muitas mensagens, porque você tem uma tarefa que vai cumprir toda a sua vida. Você tem um destino a alcançar, uma estatura a chegar. E quando você alcançar esta estatura diante do Senhor, você vai ser chamado grande. Então, por favor, acorde diante do Senhor. Acorde para este lugar. Acorde para esse mover. Acorde para esse movimento. Acorde para essa estação. E esse lugar que Deus está nos chamando, de alguém que ficou em casa e que os filhos pudessem tocar, para que os filhos reconhecessem o Cordeiro. Obrigado, Espírito Santo. Eu aprendi um ao vivo agora, Ricardo. Você sabe por que João Batista conseguiu ver o Cordeiro de Deus no meio da galera? Não. Porque ele já tinha visto o Cordeiro de Deus dentro de casa. A ovelha muda já tinha falado com ele dentro de casa. A ovelha muda falou com ele no deserto. O Zacarias era o mesmo modelo, cara. É o mesmo modelo. É o mesmo modelo, cara. Ele viu Zacarias lá e era a ovelha muda. Ele entendeu como é que o Cordeiro de Deus se manifestava. Quando foi passando as pessoas, ele disse: não é o Cordeiro, não é o Cordeiro, não é o Cordeiro. Quando ele viu alguém que era parecido com o pai dele, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aleluia! Está nesse estágio para nós. Se nós formos o Cristo dentro de casa, no deserto, os nossos filhos verão o Cristo. Se nós formos o Cristo do dentro de casa, no deserto, os nossos filhos verão o Cristo. Deus vai apresentar esse lugar para nós. Deus vai apresentar esse lugar para nós. Obrigado, Espírito Santo. Ele conviveu com o Cristo. Ele conviveu com a ovelha muda. Eu preciso de uma Bíblia. Isaías 53, a ovelha muda. A ovelha muda. Isso, Edinaldo. João Batista reconheceu Jesus no ventre da sua mãe, porque ele foi gerado de um homem que estava sem palavras, que nem a ovelha muda. Me empresta aí, Isaías 53. Que certamente... Não tem outra Bíblia aqui, não. Esse formato é muito ruim. Espera aí. Aqui, ó. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, ele reconheceu no ventre, porque ele foi gerado, ele sabia quem era vindo, quem respeitasse o padrão, quem fosse ovelha muda. Quando Jesus era ofendido, o que ele fazia? Ficava em silêncio. Ele reconheceu, sabe? Está na hora da gente ficar em silêncio, para que os nossos filhos reconheçam a ovelha muda. Aleluia! Aleluia! Eu ganhei o dia, cara. Uau! Está na hora de nós andarmos nesse lugar. Está na hora de nós andarmos nesse lugar. Esse lugar é o lugar onde a palavra entra em nós e sai de nós. João Batista perdeu a voz, perdeu a fala para ganhar a voz. Isso o Senhor já tinha dito comigo. Ele perdeu a fala, mas começou a gerar a voz. Ele perdeu a fala, mas começou a gerar a voz. Ele perdeu o falar, mas ganhou a voz. Porque quando João Batista se apresentou, eu sou a voz. Eu sou o que o meu pai perdeu diante do altar, ele ganhou para poder gerar. O que você perde no altar aqui, você tem. O que nós perdemos
diante do altar nós podemos gerar. Então o Senhor vem e toma suas coisas diante do altar para te dar autoridade de você gerar aquilo. Ele não perdeu a voz diante do altar, ele ganhou a voz a voz que ele perdeu secretamente, ele ganhou ela publicamente. João Batista pregou para todo Israel. Então que o Senhor nos visite com esse entendimento, que o Senhor derrame sobre nós esse sabedoria, essa revelação, esse entendimento, e o nosso coração seja a resposta do que Deus está pedindo para nós nesses dias. Então, que gere isso, seja alguém que... Eu entendo que está na hora da gente perder coisas no altar para ter autoridade para gerá-las secretamente. Todo mundo soube conhecer o João Batista. João Batista foi a voz mais poderosa de Israel, a tal ponto que Herodes o temia. Então ele passou lá e não foi seduzido, porque palavras não seduziam João Batista, porque ele foi gerado por alguém que tinha perdido a voz. Então, por favor, vamos encher os nossos filhos, porque pessoas que conseguem ler além das palavras, um leão com mel na boca não os seduz. Alguém que foi gerada por além das palavras, pessoas com mel na boca não os seduz. Então, nesse entendimento, nós precisamos andar. Não está... Isso seria correto. Isabel, representando a igreja, ela entendeu a mensagem. Aleluia, Maria. Sabe, está na hora da gente isso. Você não precisa ter um ministério público. Seus frutos vão gritar. Edinaldo, isso é correto. Isabel é o modelo de igreja que discerne além das palavras. Ela sabe, quando o Cristo entrou na casa dela, ela falou: eu sei quem é, eu reconheço essa natureza daquele que vence sem palavras. Entendeu? E por que Maria quis ir visitar Isabel? Porque só quem está gerando espiritualmente sabe entender quem está gerando espiritualmente. Maria disse: eu quero ir para lá, eu quero ver como é que Isabel está se sentindo. Por quê? Eu quero que ela reparta comigo as suas emoções, porque ninguém consegue gerar espiritualmente sozinho. Entende? Maria ficou lá 3 meses, e o cordeiro e Zacarias em silêncio, dizendo: eu não vou gerar. A minha casa não vai contar. A minha casa não vai contar. Deus vai liberar essa autoridade sobre nós. Esse lugar Deus vai liberar sobre nós. A casa de Isabel é uma casa ajustada que discerne além. Não, Edinaldo, ele reconheceu, essa eu aprendi agora. Pode ter sido o poder da presença do Cordeiro. Amém. Isso é show de bola. Mas ele também reconheceu a ovelha muda. Isaías 53, 7. Se você entrar neste lugar lá, e a Bíblia diz como mudo, a profecia mais perfeita de Jesus dizia que ele era mudo. Quando Isaías viu ele, disse: ele vai ser um cara que vai fazer as coisas silenciosamente. No dia do profético de Jesus, que foi nos dias de profético de Jesus, que todos os profetas profetizaram, que foi nos dias da sua paixão, ele ficou em silêncio. Jesus não falou nada no sinédrio. Jesus não falou nada no palácio de Herodes. Jesus não falou nada. Jesus só falou na cruz. Nós só temos a autoridade de falar na cruz. A sua voz só tem importância se ela for dita na cruz. Se você não subir para a cruz, você não tem autoridade para falar. Jesus só abriu a boca para falar porque ele estava na cruz. Deus só está dando autorização para homens crucificados falar. Você só tem poder. A única coisa que pode romper o seu silêncio é a cruz. Jesus disse: eu só posso entrar aqui. Deus só vai me autorizar a falar. Eu só vou falar coisas corretas se eu estiver na cruz. Por isso, na cruz, Jesus quebrou o silêncio. Como que Jesus quebrou o silêncio? Mandando alguém para o paraíso.
Jesus quebrou o silêncio, mandando alguém para o paraíso, gerando perdão, porque só na cruz Deus fala através de mim. E a autoridade de Deus é para perdoar, e Cristo na cruz disse: eu te perdoo. Então Deus está nos colocando nesse lugar para gerar isso. Em silêncio eu subi para a cruz, e lá eu posso falar, e quando eu falar, vidas vão ser salvas. Então suporte em silêncio, anda no secreto, vá para o oculto, perca a voz para ganhar uma mensagem. Sabe, Deus vai gerando em nossa... Você só vai ter uma mensagem profética para falar se você suportou ficar em silêncio, e só abre quando você está ligado à cruz. É esse lugar que Deus está marcando para nós. É esse estágio que Deus está marcando para nós. Que hora agora? 7h30. 7h30 e pouquinho. Tá. Então Deus vai manifestar essa condição para nós. Isso é a casa é o pregoeiro da justiça, Noé. E você não vai encontrar na Bíblia inteira uma pregação de Noé. Até um amigo meu disse: João, a pregação de Noé era o barulho do martelo na arca. Mas é o que eu estou fazendo se tornou a minha mensagem, não o que eu estou dizendo. Entenda. Noé preparou a salvação de sua família. Noé preparou a salvação de sua casa. Noé preparou o lugar que ele tinha desenvolvido para nós. Deixa eu ver se um amigo que eu fiz hoje está aqui, que eu falei que eu ia chamar ele aqui. Ele acho que ele não está aqui ainda. Para a gente andar no que Deus tem feito para nós. Porque chegou esse tempo para nós precisamos gerar secretamente. Nós precisamos andar nesse estágio de reconhecer que os nossos filhos vejam o Cristo em casa. Sabe por que eles precisam ver em casa? Porque a Nova Jerusalém é o lugar do secreto. A Nova Jerusalém é o lugar do secreto. Você sabe por quê? Lá não tem templo. Então quem não sabe ser sacerdote dentro de casa não pode morar na Nova Jerusalém. Lá não tem templo. Se o seu serviço sacerdotal só serve para o templo e não toca a sua casa, você não vai morar na Nova Jerusalém. Sabe por que a Nova Jerusalém só tem casas, lá não tem templo? Então se o seu sacerdócio só serve para o templo, você não vai para a Nova Jerusalém. Então Jesus reconheceu Zacarias como um habitante da Nova Jerusalém. Por quê? Porque ele estava fazendo era mais poderoso em casa. A coisa mais poderosa de Zacarias não estava no templo junto com ele, estava no quarto secreto. Foi gerado na intimidade, no relacionamento. Então a coisa mais poderosa que Deus fez foi manifestar o favor dele através da vida de Zacarias para gerar intimamente. Então o que foi gerado na intimidade manifestou publicamente. Olha, preste atenção, Jesus disse isso explicitamente. Ele disse: olha, o que você diz será gerado nos telhados. O que você diz no oculto será dito nos telhados. Então isso aconteceu com Jesus, com Zacarias. O que ele fez ocultamente foi manifesto publicamente. Todo mundo conheceu o menino João Batista, que cresceu diante do Senhor com uma semente poderosa. Escute, o homem mais importante profeticamente nos dias de Samuel não foi Samuel, foi Eucana, o pai de Samuel, que o educou de tal forma que não tinha mau testemunho de Eli, que conseguia corromper o que Samuel tinha no seu interior. Samuel era poderoso, fala do caráter de Ana, não fala do caráter de Samuel. Porque Ana implantou Samuel de tal forma que não tinha mau testemunho que Eli pudesse dar, que fazia Samuel se corromper. Entenda. E Ana canta a mesma expressão, Magnificat, que Isabel vão cantar. Elas estão gerando nazireus do Senhor. E elas estão gerando diante do altar, elas estão perdendo a voz.
Cara, o que aconteceu com Eli? Ele disse, ela tá bêbada porque ela mexe a boca, mas eu não escuto a voz. Ah, Ricardo! Ana também perdeu a voz, por isso ela liberou. O Eli já não diz sobre toda a carne, descerá. A Ana entra lá e perde a voz diante do altar, do mesmo jeito que Zacarias perdeu a voz. E os dois saíram grávidos de um nazireu do Senhor. Ela está falando de tal forma e o sacerdote não está ouvindo. Ela está falando de tal forma e o sacerdote disse: certamente ela está embriagada. Agora os dois saíram grávidos da presença, foi forte. Essa foi forte. Agora entende isso. Escute, os filhos de Eli falam Eli fala de um sacerdócio totalmente oposto. Obrigado Espírito Santo por isso. Eli é um sacerdócio totalmente oposto a Zacarias, porque Zacarias tinha uma mensagem que toca a sua casa. Eli tem uma mensagem que toca a sua casa. Melhor, Zacarias tem uma mensagem que toca a sua casa. E Zacarias tem uma mensagem que mudou a sua mulher, que tocou o seu filho. E Eli não, Eli só tinha exortação para Ana, não tinha exortação para os seus filhos. Eli chamou Ana de bêbada, disse: por que você está bebendo? Então ele demonstrou que ele tinha zelo por Deus ali, mas diante dos seus filhos ele não tinha, e por isso foi rejeitado. Nós estamos no tempo entre Eli e Zacarias. Zacarias tem a sua mensagem que toca os seus filhos, Eli tem uma mensagem que toca só os de fora, mas não toca a sua casa. E Deus vai remover o braço de Eli para manifestar o braço de Zacarias. Amém, Marília, pode deixar, vou salvar sim. Mas chegou um tempo de um confronto entre Eli e Zacarias. Eli vai manifestar um conselho só para fora e os seus filhos perecendo. Zacarias vai perder a voz para fora para gerar os filhos poderosos, e assim Deus vai remover a casa de Eli. Escuta, o que fazia de Eli perverso era não ter tocado a sua família, era não ter uma voz que tocava a sua família. Obrigado, Espírito Santo, eu não sou digno dessa palavra. Eu quero que o Senhor derrame o seu favor sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha casa. Eu preciso que o Senhor faça isso, Espírito Santo. Obrigado. Olha, que extraordinário favor de Deus. Eli exortava Ana, tinha voz para fora, mas não tinha voz dentro de casa. Zacarias tinha uma voz para fora, perdeu a voz para fora para poder falar no coração de sua esposa, falar no coração dos seus filhos, falar para sua casa, e Deus aprovou ele sobre isso, cara. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo de Deus, por isso. Senhor, manifesta a sua poderosa favor sobre nós. Então nós não vamos ser dos que perecem, porque nós não vamos ter uma mensagem para fora. Nós vamos ter uma mensagem que vai tocar a nossa casa, tocar os nossos filhos. O Senhor não vai deixar a gente se perder no que Ele está achando, numa mensagem para o público. Porque preste atenção, esses dias de quarentena vem revelar o nosso coração. Se você tinha uma pregação só, se você orava só para pregar, acabou os cultos. Sabe? Isso, Edinaldo, muito bem. Samuel ungiu, preparou o rei. João Batista preparou o rei. Oh, Edinaldo, de Deus, essa, hein? Uau! Hein? Se você tinha uma mensagem só para pregar na quarentena, acabou os cultos. Se você tinha jejuava só para pregar, acabou os cultos. Quem não tem público, está vivendo agora, Deus está provando as motivações. Por quê? Porque chegou o tempo de Deus motivar você. Se você prega para 1, para 5. Davi foi eleito porque ele lutava para salvar apenas uma ovelha. Sabe? Davi tinha lá todas as desculpas para dizer ele era apenas um garoto. E nenhum pai ia incriminar um garoto por ter perdido por um leão. Mas Davi lutava por uma ovelha e o Senhor colocou para governar sobre tudo. Então chegou essa estação para nós, sabe?
Está na hora da gente andar nisso que o Senhor está falando. O Senhor precisa depositar isso sobre nós. Nós vamos derramar desse favor do Senhor. O Senhor vai despertar nossa vida para este lugar, que é gerar no nosso lar. Então talvez você gaste a sua vida diante do Senhor e ninguém saiba o seu nome. Mas na eternidade você fique conhecido como pai de... Isso. O pai de multidões teve quantos filhos? O grande Abraão, pai de multidões, sabe? Só teve Isaac. Então nós precisamos gerar diante do Senhor, perdendo a voz, para que o Senhor gere um nazireu do Senhor dentro de nós. Está na hora da gente ficar em silêncio, perder os púlpitos, perder os microfones, para ganhar a mensagem do Senhor. Por favor, entenda isso, o lugar mais importante que você precisa pregar é o sofá da sua casa. É o quarto dos seus filhos. É a cama, sabe, de quem está desconhecido, mas que o céu olha para ele e diz, uau, é esse cara. Nós não vamos ser alguém que tem uma voz para todos, mas que os nossos filhos não nos ouvem. Nós não vamos ter uma voz para todos, mas que os nossos filhos não nos ouvem. Porque Nazireu é aquele que o coração é devoto ao Senhor. Então, nossos filhos vão ser chamados não só por causa da nossa descendência, vai porque nós vamos implantar neles uma palavra do Senhor. Ô Edinaldo, me perdoa, cara. Eu falhei de te dar aula, mas... Então eu queria despertar você nisso. Me empresta o telefone só um instante. Gente, só um pouquinho, eu quero só... Me segura aqui, me pega ali para mim, por favor. Isso, pega aqui. Só um pouquinho, vocês vão ficar mais perto de mim, só um pouquinho. Só para mim poder mandar isso aqui para uma pessoa. Se quer. Pronto, pode voltar lá. Só porque eu estava precisando chamar uma pessoa aqui que eu queria conversar algo com ele sobre isso. Obrigado, gente, desculpa. Então nós vamos precisar voltar para este lugar. Voltar para esse lugar, o que significa? Voltar para a presença e manifestar o que o Senhor está fazendo, que é elegendo os filhos. Então chegou na hora de converter o coração dos pais para que os filhos sejam poderosos. Esse é o espírito de Elias, isso é o que Noé representa, é esse cenário. Então nós estamos aqui um padrão de desvalorizar a família, mas nós vamos andar num favor e graça, num lugar de favor e graça. Pega ali para mim de novo, por favor. Nós vamos andar num lugar de favor e graça, para que o Senhor responda a nós com temor e temor diante do Senhor. Então eu gostaria de desafiar você a perder o apego ao microfone e designar acúmulo. Se o máximo, por isso Jesus dizia, vocês farão obras maiores. Por quê? Porque ele acreditava no que ele estava fazendo diante do Senhor. E o que ele ia deixar era maior. Então nós precisamos carregar uma palavra maior do que nós. Nós precisávamos carregar um legado maior do que nós. Nós precisamos ter uma missão que não dá para ser feita só na nossa vida. Nós precisamos de uma missão que não dá para ser feita apenas em nossa vida. Qual missão que é essa? A missão que Elias recebeu diante do Senhor envolveu 3 gerações. Então a bênção que Abraão encontrou tocava já a 4ª geração diretamente. Deus falou com Abraão sobre a sua 4ª geração. Ele disse, Abraão, vocês vão voltar para cá na 4ª geração. Então nós precisamos do lugar do coração de Isabel. Nós precisamos do coração de quem trabalha diante do Senhor de forma correta. Nós precisamos entrar e perder a voz para que manifeste o favor do Senhor. Nós precisamos perder a voz para que gere em nós vida de Deus, para que nós tocamos outras vidas e elas sejam grávidas do que nós vimos no altar.
A mensagem que nós recebemos no altar precisa ficar em silêncio o tempo para ela engravidar as nossas famílias, para ela engravidar outras pessoas, para elas ficarem grávidas de uma palavra profética. Então, nós precisamos receber do altar e conservar conosco, através de integridade e justiça, para que a vida dos meus irmãos sejam tocadas e engravidadas diante do Senhor. Então, por favor, entre e perca coisas diante do altar para você sair de lá com autoridade para engravidar pessoas com que você viu. Olha, o anjo aparece publicamente, eu quero fazer um comparativo aqui. O anjo aparece visivelmente para Noé e diz para Ló e diz: olha, chama os seus genros, chama as suas filhas, chama a sua mulher e vamos embora. E Ló não conseguiu convencer a sua família de ir com ele, mas Deus só falou, Deus só soprou o seu ouvido, só soprou a sua voz no ouvido de Noé, e ele conseguiu convencer os seus filhos e sua casa. Então nós precisamos estar convictos, com integridade, em silêncio, para que o que saia de nós engravide outras pessoas. Ló viu visivelmente, as pessoas viram um anjo com Ló, mas elas não conseguiam acreditar no que Ló carregava. Por isso a família de Ló se pereceu. E por isso a família de Noé se salvou. Porque Noé conseguia engravidar os seus filhos do que ele tinha escutado diante do Senhor. Preste atenção, nós estamos dizendo, Noé chegou para os seus filhos e disse assim: olha, o Senhor disse que vai chover. E eu fico imaginando ficar sem, perguntando: ok, pai, mas o que é isso? Nunca tinha chovido. Ele diz: chuva é quando o céu vem e invade a terra. O Senhor está vindo. E assim eles conseguiram romper diante do Senhor, romper diante do Senhor, romper diante do Senhor. É esse lugar que Deus está posicionando para nós, que Deus está liberando para nós. Então é esse lugar que Deus está nos chamando, que nós vamos receber uma palavra profética que vai engravidar os nossos filhos, e eles vão acreditar mesmo que eles nunca tenham visto. Eles vão engravidar mesmo que eles nunca tenham visto. Eles vão gerar mesmo que nunca tenham visto. Por quê? Porque foi gerado secretamente. Foi produzido na intimidade. Através de honra e legado. É isso que o Senhor está preparando para nós. É esse lugar que o Senhor está pausando e posicionando para nós. É isso que Deus está esperando, que nós conseguimos engravidar os nossos filhos, encher a alma deles, fazer eles... E quem não engravida os seus filhos espiritualmente vai ter que engravidar eles carnalmente. Se o que Noé não conseguiu, o que Ló não conseguiu colocar no espírito, tem que fazer na carne. Nossa! Cadê os filhos? Uau, cara! O que você não faz espiritualmente, você vai ter que fazer na carne. Se você não consegue implantar dentro dos seus filhos espiritualmente, você não vai ter que implantar neles na carne. E o que gera na carne é perverso diante do Senhor. O que gera na carne é perverso diante do Senhor. O que gera na carne é perverso diante do Senhor. Então acorde para o que Deus está fazendo. Nós não vamos gerar na carne nos nossos filhos. Obrigado. Nós vamos gerar no altar e vamos engravidar eles no profético. Sabe, nós vamos fazer as coisas corretamente. Nós não vamos seduzir as nossas filhas com engano. Nós vamos derramar favor do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós vamos derramar favor do Senhor sobre a nossa geração. Oi, cara, Deus abençoe. Albin, entende? O que não foi feito espiritualmente teve que ser feito na carne. Noé teve que
Igual eu vou ficar espiritual demais. Chegou até um suco laranja, irmão. Agora é unção, velho. Então que Deus ative isso sobre você, que Deus libere essa palavra sobre nós, que você não precisa engravidar os seus filhos na carne, correto? Você vai engravidar os seus filhos no espírito e eles vão gerar aquilo que você viu. Eles vão gerar o novo mundo que você enxergou, eles vão gerar a realidade que você enxergou. É isso que Deus está manifestando para nós. Ainda não apareceu os segundos ali não. Mas alguém quer perguntar alguma coisa. O Ricardo é o diretor ele está me ensinando a fazer live. Aí ele disse para mim perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta sobre os dias de Noé e sobre essa estação profética de Noé. Se você quiser perguntar alguma coisa, é porque meu diretor de cena aqui, que fica implicando comigo, está implicando aqui, perguntando se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário sobre Noé, quiser compartilhar alguma coisa, é para mim abrir, porque falta quantos minutos, diretor? Faltam 3 minutos, então eu queria que você pautasse o que você enxergou e ouviu dessa aula, e amanhã tem outra. Quer dizer, nem dá tempo mais, só tem 27 segundos, 26, 25. Então vamos orar nesses 20 segundos. Pai, no nome de Jesus, que o seu Espírito venha sobre nós e nos faça perder a voz para ganhar a mensagem que vai tocar os povos, Pai. Em nome de Jesus. Qualquer pergunta, faça no direct. Que qualquer pergunta, faça no direct. Amém.